Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos dando continuação ao nosso estudo deste panorama do Novo Testamento. Estamos entrando nas epístolas gerais. E hoje nós começaremos com a epístola de Tiago. A epístola de Tiago é a menos doutrinária e mais prática de todos os livros do Novo Testamento. Este fato, ou seja, desta epístola ser a menos doutrinária, não nos deveria levar nem a subestimar, nem a superestimar o valor da obra, pois doutrina e prática são aspectos igualmente importantes. Ou seja, teoria e prática, doutrina e prática, fé e obras, conforme o próprio autor desta epístola nos fala. Portanto, estamos manuseando um manual de conduta cristã, o qual pressupõe um alicerce de fé por parte de seus eleitores. E nós vamos ver, talvez uma das passagens mais conhecidas desta epístola, é quando o apóstolo Tiago, ele diz que a fé sem obras ela é morta. Ou seja, eu posso ter toda a fé deste planeta, mas se eu não tenho obras, se eu não dou vida à fé através de obras, vai ser tudo em vão. O cristianismo ele não vai passar de mera teoria. E é uma coisa que nós, cristãos, devemos ter muito cuidado. Então, esta epístola é um manual de conduta cristã. É um manual de ética, é um manual de vida, de conduta, de postura cristã. E é uma coisa que nós não podemos ser negligentes. Vejamos o propósito desta epístola. Tiago descreve as características de uma fé viva e genuína para desafiar os leitores a se examinarem e os encoraja a desenvolver uma fé santa e madura, uma fé que age. Vejam que ele vai destacar isto, não somente fé, mas algo santo e maduro, algo que age, nada de teoria. A teoria é boa, a formação é boa, mas a prática, aí eu uso um dito popular do Chile que a prática, ela faz o mestre. O tema da epístola de Tiago tem tons fortemente judaicos, visto que Tiago é judeu, ele é meio-irmão do Senhor Jesus, e esta epístola tem esses temas fortemente judaicos, destacando-se a saliência dada à lei, o que se harmoniza com aquilo que sabemos sobre Tiago, irmão do Senhor, através dos livros de Atos e Gálatas e outras fontes. Então, já sabemos que este Tiago é Tiago, irmão do Senhor. A carta a Tiago foi escrita a todos os cristãos do seu tempo e trata de assuntos práticos da vida cristã. O autor fala de pobreza e riqueza, tentação, preconceito, ou falar e agir, ou criticar, orgulho e humildade, paciência, oração e fé. Ele põe acima de tudo a necessidade de não somente crer, como também agir. Aí de novo entramos nisto. Obras, fazer algo. Então, é uma coisa que nós, cristãos, nós precisamos urgentemente colocar em prática a nossa conduta, a nossa vida cristã. Não adianta nada como alguém dizer que tem fé se não provar por meio de suas ações que a sua fé é viva e verdadeira. E neste ponto, meus queridos irmãos, nós cristãos somos desafiados dioturnamente a agir como cristãos. Às vezes dizemos que temos fé, que oramos, que fazemos isto, aquilo, mas na verdade o que nós fizermos e este fazer não vai ser as plantas, embora devemos ter um pensamento, uma conduta
ecológica, cuidar do meio ambiente, ter carinho pelos animais, e eu sou até suspeito para falar isto, mas, acima de tudo, o nosso alvo é o ser humano, aquele que foi a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia, Jesus mesmo disse, ama ao teu próximo como a ti mesmo. E nós devemos entender quem é o próximo. Quem é o próximo? Basta você ler a parábola do samaritano e você vai ver que o próximo, muitas vezes, não é aquele que se senta do seu lado na igreja, não é aquele que talvez chegue na igreja, tome um cafezinho com você, converse bastante. O próximo, muitas vezes, vai ser o estranho, aquele que talvez não tenha a mesma fé que você tem, não pratique as coisas que você faça e tampouco faça as boas ações que você também faz. Bem, portanto, observe aqui, estou parafraseando o capítulo 2, versículo 26. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações ou obras está morta. A verdadeira fé cristã se manifesta em ações. Jesus deu exemplos práticos e claros sobre isto. Basta você ver a vida de Jesus. Jesus, as mínimas coisas, ele se preocupava. Você vê que Jesus não curava por curar. Ele olhava e sentia íntima compaixão. Ele poderia simplesmente curar. Ele era o Senhor, mas ele sentia íntima compaixão. Jesus, no ato da ressurreição de Lázaro, Jesus chega à beira daquela tumba e ele chora. Então, isto é a verdadeira manifestação da fé cristã, as ações. O autor chama-se a si mesmo de mestre. E ele ensina belas lições para todos os seguidores de Cristo. Com clareza e vigor, Tiago nos mostra como devemos agir e viver, se é que queremos ser cristãos de verdade. Então fica aí para nós uma orientação, uma exortação a vivermos a verdadeira vida cristã. Vejamos os dados importantes desta epístola. A escassez de discussão cristológica em Tiago, a forte ênfase sobre a ética e os paralelos evidentes com o ensino de Jesus parecem indicar que a epístola foi escrita numa época em que a igreja ainda se situava dentro da esfera geral do judaísmo. Não nos esqueçamos que no início, no princípio, a igreja ela era praticamente uma extensão do judaísmo. Foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito e é o livro mais judaico do Novo Testamento. E aí está um dado importantíssimo. É praticamente o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Quando esta carta foi escrita, Tiago era o líder da igreja central em Jerusalém, se é que assim podemos dizer. Ali em Jerusalém, Tiago tinha constantes contatos com os judeus da dispersão que iam para Jerusalém para participar das festas. Era muito comum que todos os judeus, pelo menos, haviam 3 festas principais e os judeus os judeus que estavam dispersos pelo mundo romano da época, eles iam para Jerusalém. Jerusalém era o centro das atenções das 3 principais festas. Agora vejamos, durante a Reforma Protestante, este livro foi desprezado por Lutero por causa do conflito. O que conflito é este? O conflito fé versus obras. Lutero, obviamente, ele enfatizava, ele usava o justo viverá pela fé, aquela coisa toda. E isto, claro, na época, eu posso perceber isto, eu já li vários escritos sobre Lutero. A ênfase de Lutero era fé, mas ele talvez, apesar do seu grande conhecimento teológico, não sei se ele esqueceu ou foi de propósito, que faltou aí a questão da fé, que é importantíssima. Dentro do esquema do conteúdo, saudação, fé e sabedoria,
estamos falando das seções que o livro nos apresenta: a pobreza e a riqueza, provas e tentações, ouvir e fazer, tratamento igual para todos, fé e ação. Dominar a língua, que é uma das passagens mais práticas e mais importantes com respeito à língua, ao domínio da língua. Aí está, certamente você terá que ler, não vou lhe dizer onde está, você precisa pesquisar na sua Bíblia. A verdadeira sabedoria, de onde vem a verdadeira sabedoria? A amizade com o mundo, Tiago fala isto, o hábito de julgar os outros, o futuro a Deus pertence, o aviso aos ricos, até os ricos são exortados, são admoestados também e são ensinados a viverem como cristãos. Os conselhos finais e aqui a nossa epístola, a primeira epístola, a epístola de Tiago, ela termina aqui. Muito bem, vocês continuem com a leitura, isto é importante para vocês, não sejam negligentes com a leitura. Este vídeo eu espero que seja de ajuda para vocês e nós vamos ficando aqui e até a próxima epístola no nome do Senhor Jesus.